continuando as nossas aulas da semana de 31 de maio a 4 de junho e continuando com o livro Apis. Pegue o seu livro Apis, se prepare o seu material, se concentre e vamos abri-lo na página 32. Iremos realizar a leitura de uma história em versos. O título dessa história é Orquestra. Você já viu uma orquestra? Aqui as imagens, olha. Existem até orquestras virtuais, tá vendo aqui? E você já viu uma orquestra de sapos? Como será isso? Vamos fazer a leitura juntos? Orquestra. Os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo. Vamos, parem de cantar. Ora, ora, Dona Aranha, já montamos toda a orquestra. É noite de lua cheia. Não vê que estamos em festa? Dona Aranha, aborrecida, vai chamar a centopeia. Ela vem e vê que a briga não é coisa muito séria. Dona Aranha, muito brava, vai chamar o seu vizinho. Vem o grilo, vê a orquestra e vai saindo de mansinho. Dona Aranha, irritada, vai chamar Dona Minhoca. Ela escuta e não diz nada, não quer saber de fofoca. Dona Aranha, emburrada, vai chamar o carrapato. Ele vem, dá meia volta, mas não quer pagar o pato. E o show segue a noite inteira, não há o que faça parar, nem aplauso ou choradeira, não adianta tentar. De manhã a orquestra para e os sapos começam a sair, mas Dona Aranha, coitada, não consegue mais dormir. Aqui está o autor, Nier Ribeiro, Roda de Letrinhas, a editora Campinas, Roda e Cia, de 2004. Você consegue localizar os versos aqui, ó? Cada 4 linhas dessa, um verso, tá vendo? Acabamos de ler o texto Orquestra, que é um texto escrito em versos, e agora vamos fazer a leitura novamente deste texto, O Mosquito e o Leão, que é um texto escrito em prosa. Vamos lá? O Mosquito e o Leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não o enxergava, e lhe disse: Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Você já consegue perceber pela leitura desses dois textos a diferença de um texto em prosa, como é este aqui, e o outro texto da orquestra, que é um texto escrito em versos? Aqui temos um trecho do Mosquito e o Leão, texto escrito em prosa. Aqui temos um trecho do texto Orquestra, texto escrito em verso. Você consegue observar a diferença do estilo de escrita? Aqui as linhas, ó, começam as linhas e vai longo. E aqui, ó, está dividido em estrofes. Cada estrofe aqui tem 4 linhas. Essa é uma estrofe, esta aqui é outra estrofe. Isto aqui é um texto escrito em verso.
E este aqui é um texto escrito em prosa. Então, neste texto aqui, ó, as frases vão contínuas até o final da linha. Este texto em verso não. Ele faz o verso aqui, ó, estrofes, aqui tem um verso, outro verso, não importa que não chegou até o final da linha, até terminar a estrofe. Ok? Ficou fácil assim? Ficou fácil perceber a diferença dos estilos de texto? Então, se a Pro perguntar para você, qual é a característica de um texto escrito em prosa? Ele é um texto que a escrita vai nas linhas e vai até o fim. E eu posso observar nesse texto a existência de parágrafos. Você lembra o que é parágrafo? É esse espacinho que vai daqui, ó, até aqui, começa com letra maiúscula. Aqui eu tenho um parágrafo, aqui eu tenho outro parágrafo, que começou com travessão e depois letra maiúscula. Nesse texto aqui eu não tenho esse arranjo. Eu tenho um texto escrito, ó, termino um verso, vou para outra linha. Aqui nem importa que não começou com letra maiúscula, tá vendo? Porque aqui ele terminou em vírgula, voltou aqui em letra minúscula mesmo. Aí organizado em estrofe. Chegamos à atividade na página 56, comparando os textos História em verso e História em prosa. Já lemos o texto em versos Orquestra e já lemos também o texto em prosa O Mosquito e o Leão. Agora, número 1. Marque um X no texto em que a característica indicada ocorre. E aqui temos as características, aqui temos o texto Orquestra e aqui temos o texto O Mosquito e o Leão. Primeiro, o texto é contínuo, as frases vão até o final da linha. É o texto Orquestra, que está em versos, ou é o texto O Mosquito e o Leão, que está em prosa? Qual desses dois serve para esta característica? Se for orquestra, marque um X aqui. Se for o Mosquito e o Leão, marque um X aqui. O texto é dividido em estrofes e versos. Orquestra ou o Mosquito e o Leão? Algumas palavras rimam. Orquestra ou o Mosquito e o Leão? Ou os dois? A história tem tempo indefinido. Lembra lá do Mosquito e o Leão? Era uma vez? Pode começar com certa vez ou era uma vez. A orquestra ou o Mosquito e o Leão ou os dois textos? Há narrador e personagem. Há narrador e personagem no texto Orquestra? Há narrador e personagem no texto O Mosquito e o Leão? E aí? Número 2. Qual dos dois textos não pode ser chamado de poema? Um poema é um texto dividido em estrofes e versos e normalmente possuem palavras que rimam. Qual dos dois textos não pode ser chamado de poema? Orquestra ou O Mosquito e o Leão, e por quê? O texto organizado em linhas contínuas, com frases que vão até o fim de uma linha e continuam na linha seguinte, é chamado de texto em prosa. No texto em prosa, há também os parágrafos. Quantos parágrafos, aqui no número 3, há no texto O Mosquito e o Leão? Volte lá no seu texto O Mosquito e o Leão, conte quantos parágrafos e escreva aí no seu livro. 4. Lembra que lá no texto O Mosquito e o Leão, identificamos as falas do narrador e as falas de um personagem, que lá no caso era o mosquito? Como aparecem o narrador e o personagem no texto em versos, como o texto Orquestra? Releia esta estrofe aqui, ó. Os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo. Vamos, parem de cantar.
Você vai pintar de azul os versos que pertencem ao narrador e vai pintar de verde as falas que pertencem ao personagem, neste trecho aqui, que está aqui destacado, aí no seu livro. Para concluir, vamos organizar o que estudamos? Aqui está, estudamos 2 textos. Um texto estava escrito em prosa, que era o texto do mosquito, não é mesmo? O mosquito e o leão. E o outro texto escrito em verso, que é o texto orquestra. O texto em prosa, ele é escrito em frases contínuas, pode ter parágrafos. O texto em verso, ele é escrito em versos que podem ser reunidos em estrofes e ele pode ter rimas, ok? Vamos apreciar uma orquestra agora para encerrar, bem animado?